tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa live maravilhosa, né? A live sobre ursinho ou raposinha. Vamos lá, vamos chegando. Vamos esperar o pessoal entrar. Live maravilhosa, ursinho ou raposinha. Quero ver bastante tutor aqui, hein? Bastante tutor. Vamos lá. Marlon, meu convidado. Pessoal, já vamos combinar aqui, referente à live. As perguntinhas de vocês têm um balãozinho com uma interrogaçãozinha. Oi, Marlon. Gratidão por estar Olá, aqui comigo. boa tarde, Drica, boa tarde, pessoal. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem? Gente, o Marlon, ele é criador da raça Spitz Alemão há 5 anos. Ele é criador da raça Cavalier há 3 anos. Estudante de medicina veterinária e é um dos idealizadores da Associação Brasileira de Spitz Alemão. Muito obrigado por estar comigo no dia de hoje, Marlon. Gratidão. Eu que agradeço o super convite, Drica, de verdade. Que bom. Gente, então, ó, vamos deixar clara aqui a questão da live. As perguntinhas de vocês, se vocês tiverem no balãozinho com a interrogação, pode mandar e aí eu vou selecionando as perguntas. Certo? Marlon, Perfeito. hoje o nosso tema é ursinho ou raposinha? O que você tem Polêmica. a dizer, já para começar assim, né, essa live sobre esse tema, o que você tem a dizer sobre isso? Tá, vamos lá. Primeira coisa, não existe nem raposinha, nem ursinho. Isso é mito. Inclusive, muitas pessoas veem aquele filhote e já falam, é raposinha, é ursinho. Gente, não existe isso. A gente tem que parar com isso. Usando os breves relatos que a gente tem na raça no Brasil, isso foram apenas nomenclaturas que foram divulgadas para falar que um cão fora do padrão da raça é Exato. uma raposinha ou é um ursinho. Ambos são fora do padrão da raça. Exato. Vamos dizer assim que é como se fosse uma nomenclatura para vender aquilo que não é o correto. Exatamente. Marketing. É exatamente isso. Marketing. Puro marketing. Isso. E aí, quando a gente vai levar para o padrão, Marlon, o que a gente pode falar para as pessoas, para os nossos telespectadores, sobre o que seria cada um, olhando a questão do padrão? Tá. Então, vamos lá. Vamos focar na parte de cabeça, que a gente fala muito do ursinho, raposinha. Primeira coisa, Spitz alemão tem as suas variedades dentro, porém a cabeça tem que ser sempre igual, tá? Então, olhando de cima para baixo, ela vai fazer um formato de cunha, mais ou menos um triângulo, mais redondinho atrás e mais fininho na frente. A proporção tem que ser sempre 2:4. Então, você pode usar o próprio dedo. Então, você coloca 2 dedos no focinho e 4 na cabeça. Essa é a proporção ideal para que a gente tenha um cão saudável, em primeiro lugar, que ele tem que ser saudável, e em segundo lugar, que está dentro do padrão. Se você olhar hoje um cão com a nomenclatura, entre aspas, ursinho, ele não tem 2:4. Não. Ele tem É muito 1:4, 1:5, e por aí até aumenta. Às vezes a cabeça é tão grande que é comparado até com o chihuahua. Verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Cabeça do Spitz, para saber se é ursinho ou raposinha. É exatamente isso. É padrão e também a conformidade. 2:4. Exato. Geralmente, quando o cliente entra em contato comigo, aí fala, é ursinha, raposinha, eu já logo falo, não, é uma proporção. No padrão pede essa proporção, então é essa proporção que a gente busca. Às vezes pode acontecer de nascer um que tem um... Acontece, a gente sabe que acontece, mas não é o ideal. Nós, como criadores responsáveis, a gente sempre busca essa proporção quando vai fazer os acasalamentos. Exatamente. E é um ponto muito chave, é isso.
Não é porque um canil tem alguns cães, padreadores ou matrizes, com um focinho muito curto ou muito longo, que ele não seja um canil sério. Muito pelo contrário. Às vezes ele está com uma linha de sangue muito boa, ele está também querendo chegar num padrão dentro do seu canil, e com isso ele pega e vai cruzando esses cães para poder ter a conformidade, tá? Exato. Então, a gente não precisa se assustar e correr quando a gente vê um cão com um focinho muito longo num criador ou muito curto. Não, o que a gente tem que correr são de pessoas que falam, é ursinho, é raposinha. Então, a gente tem que entender todo o trabalho por trás desse criador. Então, ele pode ter cães com excelente genética, excelente linhagem, mas que, como você disse, Drica, uma vez ou outra pode sim nascer um com um focinho mais largo, um com um focinho mais longo, um mais curto, e aí ele seleciona pela sua genética, pelas suas outras conformidades que ele tem dentro do padrão da raça, e vai selecionando ali dentro do canil dele. Então, para deixar claro, não é porque um canil tem ambos que ele faz um mau trabalho que devemos correr dele. Não, a gente tem que correr de quem usa a nomenclatura ursinho, raposinha. Falou isso, gente? Corre. Corre, é verdade. Tutores, criador falou que é ursinho, ó, isso daqui é bem ursinho, corre. Corre porque, no mínimo, ele não sabe nem de padrão, não é verdade? Perfeitamente e outra coisa, a gente também sabe que quem trabalha dessa forma tão comercial, querendo encurtar cada vez mais o focinho, provavelmente ele não está pensando na saúde dos cães. Já começa por aí, porque devido várias doenças, principalmente na parte respiratória, né, por conta desse encurtamento excessivo. E aí Exatamente. Vai um alerta aqui, a gente deixar um alerta para a galera que está criando a raça. Não façam isso, pessoal. Procurem o padrão. Além de tudo isso, Drica, dos problemas respiratórios, a gente acaba tendo outros problemas, porque as pessoas vão pegando cães extremamente pesados, né, que é uma das características dos Spitz com os focinhos mais curtos, serem mais pesados, e acaba tendo uma outra característica, que é uma pelagem extremamente lanosa, e aí entra todos os problemas respiratórios que você falou, que vai desde um desvio de traqueia até um espirro reverso, e aí entra o quê? Alopecia. Então, porque a gente traz cães muito pesados, com uma pelagem muito densa, então a gente acaba emendando um problema no outro. Verdade. E assim, até vocês, tutores que estão aqui, veja como que é importante o nosso trabalho de criador, de fazer a seleção correta. Que às vezes a pessoa está pensando ali só no comercial, colocando esses cães muito pesados e trazendo mais e mais problemas. Então, o nosso trabalho é o quê? Fazer uma dosagem, né? Olhar bem esses cães em todos os aspectos, pelagem, conformação, enfim, para a gente fazer um cruzamento correto para não ter esse tipo de problema. Né? Perfeito. E quais são os tipos de Lulu? Vamos falar de tipos de Lulu com a galera. Tá, bora lá. Tipos de Lulu. Primeira coisa que a gente tem que entender. Lulu da Pomerânia é o nome abrasileirado, carinhoso, que nós brasileiros damos para o Spitz alemão anão. Isso. Então, quando a gente fala de Lulu da Pomerânia, nós estamos falando da variedade anão dentro da raça Spitz alemão. E aí entra diversos, vou colocar tipos entre aspas, porque nós temos desde os cães pesados, porém com a cabeça correta, focinho proporcional, assim como nós temos os cães mais leves, também com a cabeça correta e focinho proporcional. Sim. Então, a gente vai ter esses dois tipos, são os únicos. Você vai ver sempre um cão mais pesado, um cão mais leve. Quando eu falo cão pesado, não é em pelagem, tá, gente? É em peso mesmo de estrutura óssea e não de peso de gordura, score corporal, e sim de estrutura óssea. Então sempre vai ter. Eu, por exemplo, Marlon, eu prefiro os Pomerânias mais leves, porque eu acho mais bonito a conformação deles andando. Então eu gosto muito dos mais leves. Então são as patas um pouco mais finas do que a pessoa procura no ursinho, aquelas patas enormes, grossas de pug, né? Sim. Então a gente tem somente esses dois tipos. Não existe outro tipo de anão, de Spitz alemão anão e nem do Lulu da Pomerânia, que é a mesma coisa. Sim. Então, no caso, o que você está dizendo é que tem uma diferença. Tem diferença de proporção de focinho de um para o outro? Não tem. E não deve ter. Exato, não tem.
Não Mas, deve ter. mas você encontra os dois, tanto mais leve quanto mais pesado, nas duas variações. Nas duas variações e nas outras variações dentro da raça também. Sempre vai ter um ou outro cão mais leve, assim como um ou outro cão mais pesado, falando em osso, é genética. Então, às vezes, você pode até mesmo cruzar um casal leve, e aí porque tem avós, bisavós, tataravós pesados, e também um filhote com um osso mais largo. Exato. E é isso que às vezes também o cliente não entende, né? O cliente vem e aí fica, ai, mas eu quero um menorzinho, aí o filhote está com 30 dias. Aí como que você vai falar para esse cliente que esse cachorro vai ficar, não? É um outro ponto extremamente importante, tá? Gente, outra coisa que não caiam nesse golpe, pelo amor de Deus. Nenhum criador consegue te falar 100% antes dos 6 meses que o filhote vai ser anão, que o filhote vai ser pequeno, vai ser médio, enfim, gigante. Porque o que acontece o Spitz, eu brinco muito que ele é uma caixinha de surpresa. A gente pode ter um casal anão com pais anãos, com os avós anões. Porém, o tataravô, o bisavô, lá atrás, ele vai ser pequeno, vai ser médio, e ele pode puxar, né? Então, é exatamente a mesma coisa que acontece com a gente, é genética. Então, muitas vezes acontece, tipo, os pais não têm olhos azuis, mas aí um filho nasce dos pais porque um avô e uma avó tinham um olho azul. Então, a gente sempre pega características, né? Então, isso também é extremamente importante a gente saber. Falou que o Lulu, falou que o filhote, antes dos 6 meses, é anão ou é pequeno, gente, corre também que não é. Corre. Verdade, às vezes até um pouquinho depois dos 6 meses ele cresce mais um pouco. Por exemplo, as fêmeas geralmente param de crescer quando entram no cio. Então aí essa fêmea Perfeitamente. entra no cio com 8 meses. Ou seja, ela tem até esse período para poder desenvolver. E o cliente quer que a gente dê garantia em 30 dias falar que é anãozinho. Impossível, Muito impossível. O que a complicado. gente pode falar, de acordo, por exemplo, você usou o mesmo casal a primeira vez, os filhotes ficaram anões. Usou o mesmo casal a segunda vez, você já fala, opa, a previsão vai ficar anão. Mas, de novo, Spitz é uma caixinha de surpresa. Exato. Até a quinta geração é muita geração, né, Marlon? Muita geração, é muita coisa. Olha, uma das perguntas que veio na minha caixinha de perguntas foi se eu cruzar duas raposinhas, pode nascer um ursinho, e se eu cruzar dois ursinhos, podem nascer raposinha. Tá, vamos lá. Então, partindo do princípio que não existe ursinho e raposinha, vou levar em consideração que são os dois tipos de cães fora do padrão da raça. Isso, Primeira coisa, esses cães não deveriam ser reproduzidos. com certeza. Já começa por aí. Então, se você está denominando como raposinha e como ursinho, provavelmente são cães que estão fora do padrão da raça. Então, não deveriam ser reproduzidos, tá? Mas sim, pode acontecer da gente cruzar dois cães fora do padrão da raça e nascer um cão com muitas características boas. Mas por quê? Genética. Para você ter certeza disso, você tem que ter assim, 1 milhão de certeza do pedigree que você tem nas mãos, da linha de sangue que você está trabalhando. E não só de um, e sim dos dois. Sim, sim. Até por isso que criadores mais antigos, que já têm ali a sua quarta, quinta geração, eles já conseguem fazer um fenótipo próprio, né? Porque Exatamente. conforme ele vai fazendo a seleção, os cruzamentos, aí você vai percebendo que as proles vão nascendo e eles têm sempre as mesmas características. Não é verdade? Exatamente. É o trabalho do criador em fixar suas características boas para o cão, para a sua linha de sangue e também para o padrão da raça. Verdade. Olha, teve também muitos criadores falando como falar para o cliente sobre esse assunto. Como que eu vou explicar para esse cliente, fazer com que ele entenda que não existe ursinho, não existe raposinha? Perfeito. Excelente ponto. Conscientização. Quanto mais a gente falar e a gente desapegar, porque às vezes ocorre até mesmo eu mesmo às vezes falo, nossa, ele tem cara de ursinho, né? Acontece, porque a gente já está tão viciado nesses termos, realmente acontece da gente falar, né? Então, a primeira coisa é conscientização. Chamar o cliente para conversar. Senta aqui, vamos conversar, vamos fazer uma chamada de vídeo,
Vamos falar por telefone ou manda áudio, porque escrever às vezes vai muito pela interpretação. Então, Verdade. conversa com o cliente, explica e mostra para ele. Hoje na internet, ele tem diversos conteúdos, tanto de página de criadores sérios, como também no próprio departamento da raça, conselho da raça, a gente também tem da própria CBKC. Então, é conscientização e desmistificando isso com as pessoas. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, né, menos problemas a gente vai ter de ter esses argumentos de pessoas que não estão fazendo um bom trabalho para a raça. Exato. Então, é Por isso é isso. importante dos criadores se unirem nesse tipo de comunicação com o cliente, né? Perfeito. Fazer posts, carrossel, stories, enfim, sempre mostrando para o cliente a verdade, né? Para a gente ir conscientizando. Perfeito, é exatamente isso, é conscientização. Tem uma pergunta aqui do André. A partir de quanto tempo podemos identificar se o cão será ursinho ou raposinho? Ou seja, se ele vai ser dentro ou fora do padrão? Olha, conforme a sua experiência, o seu conhecimento dentro da sua própria criação, da sua tipicidade que você tem dentro do seu canil, a partir dos 30, 45 dias, o seu alerta já levanta, você já sabe ali, sabe não, você começa a entender como vai ficar aquele cão. É regra? Não é regra. Spitz, de novo, é uma caixinha de surpresa, porque quando a gente fala em focinho, a gente também entra numa outra coisa, mordedura, dentes. Então, você tem que esperar. O mínimo hoje que eu aconselharia para alguém, por exemplo, eu quero ter certeza que vai ser dentro do padrão da raça, 4 meses. Sim. Mínimo. Antes disso, a gente não consegue saber, porque muda muito. Então, hoje, por exemplo, um filhote de 60 dias tá com a cabeça perfeita, tá com a mordedura perfeita, tá certinho. Só que, de repente, bum, começa a crescer. Ou não, ele para de crescer. E aí fica desproporcional. Então, o ideal mesmo seria 4 meses. A partir dos 4 meses, você já consegue ter uma breve certeza. Mas também pode mudar tudo até o cão chegar a 1 ano, até ele chegar à sua maturidade. Né? Então, não tem regra. Às vezes, na troca de pelos mesmo, o focinho acaba ficando muito mais proeminente do que ele vai ser, né? Então, perfeito. mas a partir do momento que você vê a proporção do crânio e da cabeça, você já sabe que no padrão ele está. Agora, o que eu também percebo é que esses ditos mais ursinhos, eles têm bastante pelo. Então, a pelagem do rosto ajuda muito a mostrar esse focinho um pouco menor, porque formam bochechas maiores e que dão aquele aspecto de focinho mais curto. Exato, aí também... Quando, na verdade, se você for ver realmente referente à proporção, ele tá ok. Às vezes ele é um cão no padrão, mas essa pelagem acaba dando essa aparência. Você concorda? Concordo, é extremamente importante isso que você falou. Então, sempre medir. Por quê? O que acontece? Um exemplo, os Spitz alemães, né, independente da sua variedade, ele tem que ter a cara atrevida. Né? Então, mesmo que ele seja um anão, ele tem que lembrar uma raposinha. Ele tem que ter os olhos amendoados, ele tem que ter o focinho mais pontudo, ele tem que ter aquela cara de cachorrinho atentado. Isso. Ele tem que ter. Isso é característica da raça. Então, ele tem que ser assim. Então, porém, os cães mais peludos, muito mais peludos, né? Ele acaba dando uma sensação de mais bochecha. Isso. E aí, quando a gente vê de longe, aparenta que, nossa, é um pug, o cachorro não tem focinho. Mas, na verdade, não. É só um cão mais peludo, com mais juba. Então, acaba escondendo. Exato. E é isso. E aí, por conta dessa bochechinha que fica mais proeminente, parece que encurta um pouco mais o focinho e dá essa aparência. Então, na verdade, o que eu aconselharia os criadores hoje? Em vez de perguntar se é ursinho, se é raposinha, lógico, pergunta se está dentro do padrão da raça e como que é a pelagem desse cão. Eu acho que o cão, ele tendo um pelo correto, lógico, a textura correta, enfim, mas ele tendo uma boa quantidade de pelo, ou seja, tendo uma boa genética para pelo,
você vai conseguir ter essa aparência um pouco mais de ursinho, vamos dizer assim, porém, é um cão correto, né? Então, correto. E sem Cão correto. problemas de saúde. Exato, que não é prognata, não é agnata, enfim, que são outras coisas que conforme a gente vai mexendo demais no focinho, vão aparecendo ao longo dos anos, né? Dentro da nossa... Perfeito, é isso mesmo. Teve um rapaz aqui que perguntou assim, Monticelli Limarcio, acho que eu li correto. Mas afinal, qual é o padrão do focinho da raça? Perfeito. Vamos voltar lá então. Padrão do focinho da raça. Proporcionalidade, tá? Então, cunha, imagine uma cunha, um triângulo mais arredondado, tá? Ele não é reto, ele é arredondado, olhando de cima. Então, você olha o cão de cima para baixo, tá? Ele está no chão, você olha de cima, que vai ser uma cunha. Então, ele tem que ser mais arredondado e afinando na frente. E a proporção 2, falando do Pomerânia, 2 para 4. Então, você pode medir com o seu dedo. 2 dedinhos, 4, tá? Esse é o padrão que todo criador deve seguir, tá? Independente se ele gosta de cães mais pesados, se ele gosta de cães mais leves. Esse é o padrão que a gente tem que seguir, não só falando padrão da raça. Não, gente, é para a saúde dos cães. Vocês entenderam, então, que não se trata da aparência em si de ursinho ou de raposa, se o focinho é mais largo, se o focinho é mais pontudo, e sim de uma proporção. Então, quando a gente busca um cão no padrão, ele tem que ter a metade do crânio, o focinho. Então, esse é o ideal, né? Então, você mede o crânio, a metade desse crânio tem que ser o tamanho do focinho. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. O focinho tem a ver com o tamanho do cãozinho? Excelente pergunta. Sim e não. Eu vou dar um exemplo na minha própria criação. Eu estou na terceira geração do meu canil. Estou separando somente pomerânias. Porém, nasceu um Spitz pequeno. Ele tem já 27 centímetros, porém ele tem toda a tipicidade de um pomerânia. Os pais são pomerânias, os avós são pomerânias, os bisavós, os tataravós, eu não tenho certeza, porque é de outros canis muito antigos. Sim. Então, ele tem tudo de um pomerânia. Ele é um pomerânia grande. Eu brinco que ele é um pomerânia que cresceu. Então, sim e não, tá? Existem diferenças quando você olha na conformação como um todo dessas duas variedades. Existem diferenças, sim, inclusive em pelagem. Tem muita diferença na pelagem, porém pode acontecer. Então a resposta é sim ou não. De novo, Spitz é caixinha de surpresa. E quando a gente também vai para as outras variações, a proporção é diferente, né? Exatamente. Quando a gente fala do Spitz pequeno, a cabeça dele ele já é um pouco mais média, não é mais uma maçã, digamos assim. Maçã não, porque a gente entra no Chihuahua, mas não é mais arredondadinha. Ele é de um formato mais médio. Então, vista de cima, ele é mais larga do que do Pomerânia e ele vai diminuindo mais rápido, né? E deixando mais pontinho, mais pontiagudo. Né? Então, ele mantém ainda a forma de cunha, mas, claro, nós estamos falando de um Spitz pequeno e não de um Pomerânia. Obviamente, tem que ser uma cunha maior. Então, ele vai até a ponta da trufa, o narizinho, ele já vai ficando mais afinado. Ele não vai ficar, digamos, mais... imagine um V. Ele fica um V. Ele não fica um U, que é o mais comum nos Pomerânias, que é mais delicado, digamos assim. Sim. E apesar de nós não criarmos, né? Mas também nas variações grandes também já é um outro tamanho de focinho. A proporção já é diferente. Sim, totalmente diferente. Aí quando a gente chega lá no Spitz, que eu gosto de chamar do Spitz gigante, a proporção também é totalmente outra. Exato. Então, cada variedade, que é o Klein Spitz, né? Klein Spitz não, desculpa, Klein Spitz é um pequeno. Que é agora até me faltou o nome, né? O Spitz Lobo. Eu não lembro o nome em inglês agora, o nome certo. Perfeito, isso. Ele, a proporção é totalmente diferente. Sim. Quando a gente olha ele, talvez você nem fale que aquilo é um Spitz. Ele é totalmente diferente. A proporção não só de cabeça, gente, de tudo. Verdade.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, não, é que não tem nada a ver com a live, né? Ela tá perguntando da bebê que tá coçando, mas depois eu vou chamar você no privado e eu vou te responder, tá bom? Vamos ver aqui. Raposinha com raposinha. Isso daqui a gente já respondeu. Vamos ver a próxima. Aqui para mim, das perguntas do pessoal que tem com a live, eu já tenho. Eu vou ver aqui as perguntas que nós ainda temos para responder. O que seria uma pelagem correta? Ótimo. Pelagem correta. Tem que ser abundante, porém não tem que ser lanosa. Então imagine lã, o subpelo. Imagine lã mesmo de ovelhas, de carneiros. Ela tem que ser densa, ela tem que ser bonita, ela tem que ser saudável. Quando a gente começa a ter cães extremamente lanosos, que é difícil escovação, ele é muito crespo, muito quebradiço, não é o ideal. Então, tem que ter uma conformação com tudo isso, né? Pelagem, no Pomerânia, por exemplo, a gente tem, eles são muito mais fluffy, são muito mais fofinhos, né? Mas por que disso? Imagine um Spitz pequeno, a pelagem dele, porém com a mesma quantidade de pelo no Spitz Pomerânia. Obviamente, ele vai ficar mais cheio. Então, ele tem, o Spitz alemão, ele é dupla pelagem, tá? Alguns chamam de pelagem primitiva, outros chamam de dupla pelagem. O correto seria falar dupla pelagem. Então, ele tem o subpelo, é um subpelo mais denso, ele é um pouco mais crespo do que o resto do pelo, porém ele não é lanoso, ele tem que ser macio, ele não pode ser seco. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso causa outras diversas doenças, não só o que a gente mais conhece, que é a alopecia. Traz outras, traz fungos, que é muito difícil você secar aquele cão, traz problemas de pele, resseca. Então, essa é a pelagem ideal. Tem que estar sempre no meio termo. Nem muito fluffy, muito ovelhinha, nem liso. Um cão, por exemplo, sem subpelo não é o ideal. A gente tem que descobrir o porquê. O cão ele tem que ter subpelo. Exato. E aí, se nasce, por exemplo, um cão um pouco mais fluffy, você acha que ele deve ser descartado? Ele deve ser testado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá, vamos lá. É um ponto muito sensível. Hoje, a gente ainda não tem testes para falar que, testes genéticos, que aquele cão carrega uma alopecia, por exemplo. Sim. A gente não tem ainda, né? Obviamente, em breve teremos, mas ainda não temos isso. O que a gente tem que fazer é avaliar. Primeira coisa, se o cão está muito fora do padrão em pelagem, nós temos que pensar, vale a pena correr o risco? O ideal seria a gente segurar esse cão até os 2 anos para ele reproduzir, porque 90% das alopecias surgem após os 2 anos. Sim. Isso é fato, é estudo. Então, 90% surge após os 2 anos. Então, o ideal é a gente colocar esse cão para reproduzir após os 2 anos. Tá? Se caso ocorrer, nós temos que ficar muito alertas. Vale a pena correr o risco? Não só pelo canil, mas pelo cão. Vale a pena correr o risco? Tem uma genética tão importante assim para a raça e para o meu canil que vale a pena a gente reproduzir esse cão? Então a gente tem que pensar muito nisso, porque se valer a pena, ok, cruza, reproduz, mas sempre acompanhando tanto esse cão quanto esses filhotes de perto. Se você não ficou com toda a ninhada, você vendeu, tem que acompanhar de perto, porque é o primeiro sinal de alerta. Você já tem tanto que avisar o seu cliente para ser correto, né? Você tem que avisar para que ele fique com todos os alertas ligados e com os cuidados adequados com aquele cão. E se caso for tudo bem, porque às vezes acontece até do cão ser extremamente lanoso, porém ele não carrega o gene, ele simplesmente vem de uma linha de sangue, por exemplo, é muito fechada em pelo, que acontece muito hoje em dia, inclusive, muito em pelo. Então a gente tem que avaliar muito isso.
Verdade. Não descartar. Descartar não. Mas pensar no risco. Vale a pena? Não vale a pena? É uma genética assim que você... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nasceu, última ninhada, castrei a fêmea. Não consegui segurar nada dela. E é uma genética assim muito boa. Aí, Minha recomendação, segura. aí pode pensar nessa possibilidade. Agora, É, primeira... até porque quando você castra a fêmea, né, então você já tem muitas, 2 a 3 ninhadas ali, vamos supor, na média, de 3 filhotes, então você já tem muitas pessoas que já têm esses cães, ou até mesmo estão no seu canil, então você já sabe que aquele cão está saudável. Mas, de novo, pode desenvolver até a partir dos 2 anos de idade, geralmente é quando começam a surgir os primeiros sintomas da alopecia. E então é isso, a gente pode segurar se a genética for muito boa, se a gente conhece de fato. E aí você vai trabalhando. Se é um cão extremamente peludo, totalmente fora do padrão, e está trazendo até mesmo problemas para esse cão, porque aí ele tem a regulação térmica dele fica muito difícil, porque ele não consegue fazer uma troca saudável de pelo nas épocas que deve ser feita. Então você vai selecionando com fêmeas, ou, um exemplo, são machos, seleciona fêmeas que têm um pouco menos de subpelo, vai fazendo essa correção e vai chegando na nossa conformidade ideal da raça. Exato. Marlon, voltando para a aparência que a gente estava conversando, tem alguns Spitz que tem um rostinho totalmente diferenciado. Às vezes até lembra um chau-chau, de tão grosso que é esse focinho. O que você acha? Bom, vou pegar o gancho do que você falou. Depende. Se for um cão que a gente consegue tocar, ver ele e ver que, na verdade, ele só tem muita juba. Que aí acontece que a bochechinha fica para frente e aí aparenta um chau-chau. Agora, se for um cão que você vê que o focinho é extremamente para dentro, né, muito curto, é um sinal de alerta tanto da genética desse cão, como também para os próximos cães, os filhotes como reprodutor. Eu não usaria em minha criação. Não usaria. A não ser que eu tivesse uma genética muito boa nesse cão e uma genética num cão que fosse o focinho muito mais longo do que o ideal e eu tentasse fazer essa correção. Uhum. Mas se eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho isso no meu canil, não usaria. Aqui a minha preferência também são por carinhas mais delicadas, né? Eu não gosto desses focinhos mais largos. Eu gosto de uma carinha mais delicada, né? Dos olhos bem amendoadinhos. Tanto que nos meus chocolates eu tô conseguindo bastante esse olhinho bem amendoadinho. Não é aquele olho grande, sabe? Aquele olho de cereja, né? Muito parecido com os malteses, por exemplo, Shih Tzu, né? De jabuticaba, né? Aqueles Exato. olhinhos de jabuticaba estatalados para fora. Esse olhão grandão, né? Aquele olho gigante. E o pessoal meio que gosta, mas não tem nada a ver com o padrão da nossa raça, né? Não. Inclusive, todo mundo fala do Bu, né? Que veio daí a Tosa Bu. O Bu é um cão totalmente fora do padrão. Totalmente. Ele tem os olhos extremamente esbugalhados, muito redondos, focinho muito curto, e eu até arrisco dizer que ele é prognata, Eu também porque acho. em algumas fotos e vídeos que você vê do perfil oficial, se eu não me engano, o cão até faleceu, não tenho certeza, mas ele tem um perfil oficial no Facebook e no Instagram, que ele, algumas fotos, quando ele está tipo sorrindo, com a boquinha aberta, ele aparenta ser prognata. Sim. Então, é um cão que tem diversos problemas, diversos desvios da raça. Inclusive, eu também arrisco dizer, não sei se é verdade, que a tosa foi feita daquele jeito nele porque ele possa ter desenvolvido uma alopecia. Exato. Então, isso é o meu achismo, isso é eu que falo, acompanhando o Bu há muitos anos, desde o início da minha criação, quando ele foi aquela coisa, aquele boom, foi inclusive quando a raça começou a ser conhecida, por causa do perfil dele no Facebook, por causa dos reels e tudo mais. E aí, eu acredito que talvez, né, existe uma grande possibilidade daquela tosa ter começado a ganhar popularização, mas por causa que ele tem uma alopecia. Sim, com certeza. Eu também acho. Tem uma pergunta boa aqui referente às orelhinhas. Como que é no padrão as orelhinhas?
Tá, quando a gente fala das orelhas, tá? Elas são pequenas, bem pequenas, Pomerânia, vou falar do Pomerânia. Elas são pequenas, inseridas bem alto na cabeça, tá? Elas não podem ser lateralizadas. Então, o Spitz, a cabecinha dele tá aqui, né? Ela não pode ser assim. Ela tem que ser assim, tá? Elas são relativamente próximas entre si. Elas são próximas, tem que manter a proporção do crânio, só que elas não são igual um pastor alemão. Elas não são assim, encaixadas uma na outra. Elas são pontudas, elas têm que ser pontudas. Então aí a gente entra naquilo que a gente começou na live. Eles têm que ter a aparência de raposa e de atrevidos. Exato. Então, a orelha faz total diferença nisso. Então, elas têm que ser eretas, não podem ser para o lado, não podem ser para dentro, tá? Elas são sempre eretas. Spitz alemão, independente da sua variedade, não tem orelha caída, tá? A não ser que aconteceu um acidente, numa briga, ou às vezes até otite. Filhote tem muito otite e acontece da orelhinha cair, mas é uma coisa que se resolve, né, com a otite. No caso, se quebrou a orelhinha, ela não vai voltar. Mas um cão, por exemplo, que a gente vê à venda, um filhote de 60 dias, 70 dias, a ninhada inteira com a orelhinha caída, gente, não é Spitz, tem boi na linha, tem alguma coisa Verdade. estranha ali. Verdade. Ou Outra coisa importante ou são a orelha é rígidas. tão grande, né? Ele pode até ser um espírito, mas a orelha é tão grande, tão pesada, que também já se torna fora do padrão. Perfeito, exatamente Então, isso. E elas têm que ser rígidas, elas não podem ser moles. exato. Porque às vezes acontece do cão ter a orelha certinha ali, porém ela é mole. Ele anda, ela faz assim. Não, É, elas são rígidas. Elas exato, ficam de ficar ali. exato. Esse é o padrão. Eu acho que uma coisa também que leva as pessoas a falar de raposinha e confundir aí falar assim, não, mas o meu ele é raposinha, ele é Spitz, porque no padrão fala de raposinha, mas não fala de focinho disso. Eu até peguei aqui o padrão na parte que fala, né? A cabeça de raposa com os olhos alertas e as pequenas orelhas pontudas. Então, só porque está escrito raposa aqui no padrão, então os focinhudo é dentro do padrão? Não. Não, totalmente errado isso, gente. Aqui, a única coisa que ele quis dizer é a aparência de alerta, que é isso que a gente está falando. Exatamente, muito atrevida. Se você olhar uma raposa, foto no Google, qualquer espécie de raposa, ela vai estar sempre alerta e vai estar sempre com aquela coisa de atrevido, tipo, vou aprontar alguma coisa. O Exato. Spitz é a mesma coisa. Ele vai estar sempre com aquela carinha, estou aprontando, vou aprontar alguma coisa. É isso que no padrão a gente quer dizer quando fala aparência de raposa. Exato. E a cauda? Vamos falar da cauda. Tan, tan, tan. Bom, cauda. Vamos lá, gente. A cauda no Spitz alemão, independente de ser pomerânia, pequeno, gigante, médio, enfim, ela tem que ser inserida no dorso ali, alta, tá? Então aqui é o dorso, ela vai fazer assim, ela tem que ser alta, tá? Ela não pode ser muito abaixo, próximo do ânus. Quando você olha, ela tá mais caidinha, fazendo U muito longo, não. Ela tem que ser exatamente bem inserida, e aí ela tem que encostar, né? Ela vai fazer uma leve curva e vai encostar no dorso do cão. Para ver, talvez para ficar mais fácil para quem não conseguiu e não consegue enxergar, uma cauda de um husky siberiano. Ela é bem alta, porém ela dá voltas, mas imagine que ela não faça a volta, ela só encoste. O Spitz alemão tem que ser assim. Pode ficar dando volta essa cauda? Não, eu chamo de rabinho de porquinho, tá? Uma coisa importante é, gente, não existe cão perfeito. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, em nenhum lugar existe cão perfeito, né? Então, a gente tem cães muito próximo do padrão da raça. Exato. Sempre vai ter uma coisa ou outra que não está 100% descrito ali. Então, inclusive, esse é o trabalho do criador. É ele ir selecionando e fazendo isso. A venda é sempre uma consequência, mas selecionando ali os que estão mais dentro do padrão da raça. O rabinho de porquinho não pode. Spitz Exato. alemão não pode. Ele tem que ter ali, como eu posso dizer, uma curva dupla na ponta da cauda. Uma curva dupla, bem na ponta. Ele não pode começar enrolando
assim, fazendo o rabinho de porquinho, que eu acho que de porquinho são 3 ou 4 voltas, não E pode. Assim como o husky chega a dar 3, também não pode. seria somente na pontinha, né? O Na tolerável. pontinha, o tolerável. Claro, gente, que a gente ocorre de um cão muito bom, que está totalmente dentro do padrão da raça, ele tem uma leve curva, ele tem ali ou uma curvinha um pouco a mais, a gente vai descartar esse cão e falar, não vamos usar na nossa reprodução? Não. É um cão que tem excelentes qualidades, tem uma genética maravilhosa. O que a gente não pode fazer é reproduzir de novo esse erro, colocar com cães que já têm essa predisposição a ter o rabo mais curvo, mais de porquinho, com um outro cão assim. Não podemos. A gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Exato, exato. Pessoal, vocês que estão na live, eu estou vendo subindo bastante pergunta aqui no chat. Se vocês puderem colocar no balãozinho, é melhor para a gente poder selecionar, porque como a gente está aqui no bate-papo, às vezes eu não consigo acompanhar ali A gente perde, as gente. perguntas de vocês. Então, se possível colocar no balãozinho, vai ser melhor para nós, tá bom? E o corpinho desses pits? O corpo, quando a gente fala de padrão da raça, ele é muito dividido em membros anteriores, ombros, braços, cotovelos, antebraços, metacarpos. Então, é muito gigante, né? Se a gente for falar do corpo do Spitz, o que a gente pode falar, assim, para não dar muita, porque entra em diversos assuntos e a gente acaba entrando e perdendo muito tempo, né? O ideal dele, falando ali de corpo, né, é que ele seja totalmente proporcional. O Spitz alemão, ele faz, é que agora eu não tenho um desenho, mas ele faz com a cauda bem inserida, ele tem mais fino e vai aumentando. Então ele fica mais ou menos assim a aparência dele, mais fininha. Então, essa é a aparência geral do Spitz alemão, tanto Pomerânia quanto também do, do Spitz pequeno. Então, se a gente for falar do corpo, a gente tem que entrar em cada detalhe. Aí a gente entra em jarretes, aí a gente entra nos ombros, cotovelos, então é muito amplo quando a gente chega nessa parte. Sim, eu acho que o que a gente pode falar para eles, até buscarem como parâmetro para o canil de vocês, seria a proporção 1 por 1, né? Aquele quadradinho, Um por um. aquele corpinho assim, bem quadradinho. Esse é o ideal. Não é, claro, não é porque às vezes você tem uma fêmea um pouquinho mais alongada, alguma coisa assim, que você vai descartar. Tem que ir trabalhando essa genética para cada vez mais você conseguir esse tipo de corpo, né? Que seria esse tamanho 1 por 1, mais quadradinho. É importante também falar que as fêmeas, elas são levemente compridas do que os machos, porque elas vão armazenar os bebezinhos ali, né? Então, ela acaba sendo levemente, gente, não imagine um Basset-Hound, tá? Então, é levemente, né? Ela é um pouquinho mais comprida. Claro, a gente tem fêmeas extremamente quadradas, lindas, bonitinhas, mas é normal, não seria um cão que a gente iria descartar, muito pelo contrário, é aceitável, porque ela é uma fêmea, ela tem que ter corpo para suportar uma gestação. Então, é super normal. Exato. Vamos ver aqui. A inserção de cauda interfere na forma de fazer a higiênica? Interfere. Interfere. Se a gente tem um cão com a cauda muito mais baixa do que a inserção normal e é uma cauda muito peluda, então quando o cão vai fazer suas necessidades, ele acaba sujando toda a cauda, todo o rabinho. E aí, quando a gente faz a tosse higiênica ao redor do ânus, não adianta nada, porque quando ele vai sentar para fazer o cocôzinho, vai cair o pelo. Então, interfere muito. Uma cauda mal inserida interfere na tosse higiênica e também na higiene desse cão. Sim. Outra pergunta aqui do canil Star Pons. Fêmea com mordida errada e macho com mordida certa. Se cruzar, podem ter filhotes com dentição? Eu acho que era correta, porque não finalizou. Sim, pode, mas talvez também não. Então, de novo, vale a pena? Então, a gente tem uma fêmea com uma mordida errada.
Claro, não é porque a fêmea tem aquela boca errada que a gente vai falar, poxa, ela não serve para reprodução. De novo, não existe cão perfeito, né? O que a gente não pode fazer é continuar reproduzindo isso. Então, se a gente viu, tem a boca muito torta, é muito prognata, tem algum problema assim, temos que ter um alerta, né? A gente também não pode jogar um cão com a boca extremamente curta, que a gente já está causando outros problemas, né? Exato. Então, a gente tem que pensar muito bem se sim ou não. Mas, de novo, não é porque a fêmea tem a boca torta ou a boca ruim, a boca errada, que ela só vai reproduzir isso. Não, porque a gente tem que ver o que está lá atrás dela, né? Às vezes, ela só saiu com a boquinha errada porque foi uma junção dos dois cães, foram os pais, foi um acasalamento que a gente cruzou e não deu muito certo em questões de boca, porque também esses pais dela lá atrás têm uma outra coisa em boca. Então, a resposta é sim e não. Possa ser que você tire 2 ninhadas, a boca 100% correta, e na última ninhada dessa fêmea, a boca, todos os filhotes saiam erradas. Então, a Exato. gente tem sempre que avaliar o risco. Tem que saber ponderar, né, Marlon? Até porque muitas das vezes a gente pode até usar 2 cães corretos, com a boca ok, e nascer um filhote prognata. Acontece. É, acontece. E se, assim como se não for prognata, ele pode, porque hoje o ideal da boca é que seja uma mordedura em tesoura, né? Com 42 dentes, se eu não me engano, seria a dentição correta do Spitz. Isso. Mas aí no anão, por exemplo, no Pomerânia, a falta dos pré-molares, ela é tolerada dentro do padrão Sim. da raça, porque eles são menores, então ele acaba não tendo tanto espaço para os dentes. A mordedura em torquês também é permitida em todas as variedades dos Spitz, então desde o anão até o pequeno. Então a gente primeiro tem que avaliar também se essa mordida errada não é porque a gente está procurando a perfeição. Às vezes ele tem a mordida torquês. Às vezes não é uma tesoura. Às vezes não é a tesoura correta, mas então a gente também tem que avaliar. Então é sempre... Qual, mais ou menos, como que seria? Tá. A tesoura, né? É sempre certinho, os dentes encaixando. Imagina uma tesoura. A tesoura não passa quando a gente abre e fecha. Ela não faz assim, um em cima do outro. Os dentes do cães tem que ser exatamente assim, tá? É exatamente assim. Ela não pode ser assim o de baixo, ela não pode ser assim o de cima. Quando a gente tem muito para frente, ou em cima, ou embaixo, é o que a gente chama de prognata, prognatismo. Esses cães tem que tomar muito cuidado como vai fazer. Então, quando a gente fala de mordida errada, a gente tem que ver se é turquês, se não é, e por aí vai. O prognatismo, geralmente, a parte de baixo bem proeminente, né? E o agnatismo, aquela parte de cima bem proeminente. Isso, é tipo o que a gente vê muito aí fotos da internet, as pessoas usam muito esses como exemplo os shih tzus, eles ficam assim, né? Ele faz a roupinha assim, não pode. Outra pergunta: machos precisam ser maiores que as fêmeas para cruzar? Na minha opinião, não. Eu acho que é É, equilíbrio, até porque, gente, a gente cruza um macho e uma fêmea de tamanho anão, nasce pequeno. Mas tem é genética. agora o que a gente precisa ver é a questão do tipo, né, do Spitz. Perfeito. O que hoje a gente tem que procurar é cruzar pomerânias com pomerânias, Exato. pequenos com pequenos, médios com médios e por aí vai. Não que seja errado a gente pegar um Spitz pequeno, um Klein Spitz e cruzar com Pomerânia. Muito pelo contrário. Hoje, os Spitz pequenos podem ter qualidades extremamente boas para o seu plantel. E você pode usar ali, né? Então, não é errado, mas o ideal seria você fazer isso. E esse é um grande mito de falar, temos que cruzar o menor macho com a fêmea maior. É um grande mito. Não existe isso. Não existe nada. Assim, claro, se for uma fêmea muito miúda, muito pequenininha, que ela não serve para matriz, aí ela não serve. Não é porque você tem que cruzar com um macho menor. Não, é porque ela não serve, ela é muito pequena. Exato. Né? Então, é importante saber isso. Quando eu expliquei a questão dos tipos, é igual o Marlon falou, cruzar Klein Spitz com Klein Spitz, Pomerânia com Pomerânia. Porém, não necessariamente
por exemplo, no Klein Spitz, você tem um de 26 e a fêmea de 25? Ou ao contrário? Pode. E a mesma coisa no Pomerânia. Um macho de 18, a fêmea de 20, ou a fêmea de 22 e um macho de 19, enfim, estão nos mesmos tipos? Ok, não necessariamente o macho precisa ser menor que a fêmea. E não também uma coisa importante, não é porque a fêmea é grande que ela traz quantidade. Verdade, isso é verdade. Então, muita gente pensa, quando vou iniciar a criação, vou pegar a fêmea grande, vou cruzar com um Spitz pequeno, porque eu vou conseguir corrigir o tamanho dessa fêmea, mas eu vou ter quantidade. Gente, não, corre disso. Verdade. O que você está trazendo talvez são cães maiores ainda para dentro do plantel, né? Perfeitamente. Veja alguns com o rabinho mais pompom e outros com o pelo bem comprido. O que podem dizer sobre? Eu acho que Depende. né? Depende, gente. Pode ser tanto um trimming que a pessoa fez. Sim. Ali, hoje a gente tem o trimming comercial, que muitos pet shops fazem, além do trimming da Tosa Bull. Então pode ter sido um trimming, pode ser um cão que não tenha se desenvolvido ainda. A gente tem sempre que lembrar que o Spitz alemão chega no seu auge, na sua maturidade de pelagem aos 2 anos. Então depende, a gente não tem muito o que dizer sem ver esses cães. Então, claro, pode ser alguma coisa, alguma doença? Pode, até porque o Black Skin, né, a alopecia, ela geralmente começa por trás. Uhum. Mas quando você vê um cão com alopecia, você já vê de longe, você sabe que está praticamente careca, né? Então, depende, não tem como a gente falar. Isso é uma coisa legal que você falou da maturidade, porque em laranjas, black and tans, preto, a gente vê uma maturidade mais, vamos dizer assim, aí mais ou menos em torno dos 2 anos mesmo. Como eu crio particolor, chocolate, a maturidade de pelo deles às vezes demora um pouquinho mais. Perfeito. Eu não sei hoje, eu não tenho propriedade no assunto para falar se está ligado a gene, se está ligado à cor. Porém, o que você disse é verdade. Cães mais coloridos, eles tendem, por algum motivo, como eu disse, não tenho propriedade para falar, mas eles tendem realmente a ter essa evolução e essa maturidade de pelagem mais tardia. Tá? Exato. Mas possa ser as nossas linhas de sangue, né? A gente tem que, na verdade, fazer um longo estudo de muitos anos para a gente entender. Mas também não é regra, tá? Tem cães aí, que chocolates, por exemplo, maravilhosos, que tá com 1 ano e 6 meses, já estão assim, dando um baile em laranjas e pretos. Mas sabe qual que é a minha teoria? É que os criadores mais antigos trabalhavam mais a cor laranja, black and tan, preto. Então, por ter sido uma cor mais trabalhada, se chegou vamos dizer, a uma perfeição mais rápido, né? Também. Hoje é uma dificuldade maior nos chocolates, partículas. Então, eu acho que essas características é porque são cores que foram menos trabalhadas pelos criadores. E agora que a galera tá trabalhando nessas cores, enfim, talvez daqui uns 2 anos a gente até chegue nessa perfeição igual nos laranjas, black and tans e pretos. Sim, né? Concordo. E até melhorar bastante o padrão, porque, nossa, cada chocolate particular que a gente vê por aí, vamos lá, pessoal, vamos fazer uma seleção bem feita aí para a gente melhorar esse padrão. Inclusive, até vou fazer um convite para outros criadores que estão assistindo, que tenham cães chocolates, chocos, né? Vamos para a pista. Eu conheço diversos criadores que têm cães excelentes, cães nessas colorações, assim, que são realmente, não, como eu disse, não tem cães perfeitos, mas dentro do padrão da raça, que tem medo, timidez, porque realmente, gente, os laranjas, os black and tans, os pretos, eles tomam conta das pistas. Mas exatamente porque o que você disse, Drica, foi mais trabalhado, são os mais preferidos, mas enquanto não houver uma movimentação, uma união de falar, peraí, gente, a gente também tem esses cães bons aqui. Então, as pessoas não vão se acostumar, né? Então, a gente está tão acostumado com laranja, preto, laranja, preto, laranja, preto, laranja. Os black and tans muitas vezes são até discriminados em algumas pistas, com alguns juízes, porque o que a gente, a cor primitiva do Spitz, né? O laranja e o preto, digamos assim, são os mais antigos, mais trabalhados.
Então Sim, fica um convite, mostrem os seus cães, vão para a exposição, começa a mostrar para a galera que a gente tem cães particolors bons, a gente tem chocolates bons e que tão bons quanto laranjas e muitas vezes até melhores. verdade. E seria até legal, já que você entrou nesse assunto, de você falar um pouquinho da importância do criador conhecer a exposição, visitar a exposição, porque lá eu já fui em algumas exposições não levando um exemplar meu para a pista, porque aí eu confesso que eu ainda não entendo a dinâmica. Eu gostaria muito de aprender, já falei até isso para você. Você já puxou minha orelha, já falou, por que você não leva seus chocolates para a pista, Dri? Então, eu preciso Tá. dessa dinâmica, tenho muita vontade, é um ambiente que eu gosto bastante e que eu percebo que quando eu vou visitar uma exposição, eu vejo que existe uma interação ali do criador com o juiz dá dicas, ele fala sobre o padrão. Então, eu, na minha visão, creio que quem vai para a exposição sai dali com uma visão mais ampla do que levar para o seu canil e do que melhorar nos seus cães. Perfeito. A exposição é exatamente essa. A exposição para o criador, ele não é glamour. Claro, a gente fica muito feliz quando a gente fecha um título de um cão, a gente fecha aquela campanha do cão, ele ganha um Best in Show, óbvio, a gente fica feliz. Mas a exposição nada mais é para você aprender mais com o seu padrão da raça, tá? Independente da raça que seja. Ali você vai ouvir o juiz, você vai entender de acordo com o juiz que está ali com o padrão na raça, digamos, na cabeça by the book, tá, do livrinho embaixo do braço, ele vai falar, olha, esse cão aqui, ele tem a cauda mal inserida, poderia ser assim. Esse cão aqui tem a orelha assim, assim, assado, poderia ser assim. Ou não, olha, esse cão tem a orelha perfeita, ele tem a cauda perfeita, porém, ele está faltando um pouco mais de peito, ou ele está muito tímido, ou ele está isso, ou ele está aquilo outro. Então, a exposição é extremamente importante para isso, para você conseguir traçar a tipicidade dentro do seu canil, dentro do padrão da raça e avaliado por um juiz, por uma pessoa competente para isso. Exato, Então, as exposições são extremamente importantes para qualquer criador, desde um criador pequeno até um criador grande. exato. Eu acho que a visão que eu tenho, né, olhando de fora, é que você sai de lá sabendo os pontos que você precisa melhorar, né? Exatamente isso. Exato. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Aqui, ó. O chocolate, eu acredito que sempre será mais lento o amadurecimento devido à sua recessividade. Pode ser. Porém, igual o Marlon apontou, hoje a gente vê chocolates que eles ficam maduros mais rápido. Por isso que, na minha visão, olhando assim de fora, eu creio que seja essa questão mesmo de trabalhar melhor a cor. Exatamente isso. Ô, Leriel, obrigado. Ele está dando parabéns pela nossa iniciativa. Obrigado. Como iniciar o treinamento de um filhote para exposição? Primeira coisa, gente, o cão tem que gostar, tá? O cão ele tem que se mostrar. Quando a gente fala gostar, parece até uma coisa meio boba de falar. Mas não, o cão ele tem que gostar, ele tem que gostar de se aparecer, tem que gostar de brincar, ele tem. É uma coisa no temperamento do cão que você não vai conseguir quebrar tão fácil. Não é que é impossível, mas vai dar um bom trabalho. Então, terminou todas as vacinas, leva esse filhote para ter contato com shopping, contato com barulho, contato com gente, criança gritando, porque ele tem que se mostrar, ele tem que perder o medo. Então, o primeiro ponto principal é fazer isso, né? É tirar o medo, porque imagine, no canil, por exemplo, a grande maioria dos criadores moram em chácara. Não tem barulho nenhum, é só passarinho, é só um macaquinho. Então, imagine ele sair do canil direto para uma exposição onde é barulho, é cachorro grande latindo, é um caos, né? Então, começar por aí, dessensibilizar esse filhote. É a primeira coisa. Em seguida, né, claro, na moninhada, você vai identificando aquele cão que é mais atrevidinho, aquele cão que é mais tímido, aquele cão que é mais medroso, né? Então, você vai selecionando o melhor do temperamento, claro, levando em consideração o padrão da raça, e depois começa a treinar o stay. Para o cão tem que ser uma brincadeira, tá? Ele tem que brincar, ele tem que gostar. Então, você começa com brinquedo, começa com petisco. Então, você vai vendo ali como
aproveitar o melhor desse cão. Então, é sempre desde bebê, dessensibilização. É aí que você deve começar. E tem uma idade Quanto correta, mais Márcio? cedo, melhor. Certo. Eu vou te falar da minha grande amiga Tati, do Pons de Ouro. Ela me deu muitas dicas, né? Inclusive a idade é 35 dias, 30 dias. Gente, vai brincar com o bebê, vai estar ali, já começa parando ele em stay, que é ele paradinho, formando o quadradinho um por um. Comece brincando com ele. Então, quanto mais cedo, melhor. Não tem uma idade fixa. Tem um cão que você pode começar a treinar ele com 1 ano, 2 anos. É mais difícil, é mais demorado. Porém, quanto mais cedo, melhor. Se você conseguir que esse cãozinho, com 35, 45 dias, você consiga brincar com ele, ele já vai parando em stay, você coloca som altos, né? E ele não tem medo, ele já vai perdendo isso e ele vai gostando. Então, que é inclusive um ponto também legal que os canis devem fazer com os filhotes, filhote começou a brincar com os irmãozinhos ali, com os papais, com as mamães, caramba, já liga som alto, fogos de artifício, barulho de gente falando, coloca no YouTube, né? Esse filhote tem que ser dessensibilizado, porque, como eu disse, nos canis, grande maioria está em chácara, é muito silêncio. É verdade. É muito silêncio. Dica boa. Tem muito canil que põe música para os cães. Exato. Olha, eu aqui gosto, eu tenho caixa de som no meu canil, eu gosto de colocar para os bebês a partir de 35, 40, 45 dias. Eu coloco funk, eu coloco metal, eu coloco forró, eu coloco tudo que vocês possam imaginar. Não coloco música para dormir, não. Eles têm que ir direto para a casa dos novos papais, extremamente socializados com qualquer barulho. Aqui a Então gente... eles já saem daqui uma loucura já. Estão nem aí para a vida. Verdade. Marlon, então vamos tentar recapitular aqui os pontos, principalmente para que fique bem claro na cabeça do tutor que raposinha não existe, ursinho não existe, e o que a gente tem é um cão dentro do padrão que precisa ter. Vamos lá. Tá. Cabeça de cunha, olhando de cima para baixo. O cão está no chão, você olha de cima. Cabeça de cunha, tá? Então, proporção. 2 dedinhos para 4 dedinhos. Essa é a proporção do focinho do cão. Não pode ser extremamente para dentro, não pode também ser extremamente para fora, não pode ser muito pontudo. Tem que ter uma proporção. O cão hoje, o Spitz alemão, ele é um cão muito bem trabalhado já, inclusive. É um cão muito antigo, é uma raça muito antiga que a gente tem proporções ideais. Então, é isso. Raposinha, ursinho, não existe. É isso aí, galera, não existe. E assim, olhem os pais, veja se ele tem uma boa genética de pelo. Se você quer um cão que seja correto e que tenha uma aparência talvez um pouco mais do dito ursinho que o pessoal fala, procure cães com uma pelagem bem exuberante, né? Bastante pelo no rosto para fazer as bochechinhas. Não descarte um cão na troca de pelos, porque ele está sempre Nunca. no rosto. Porque nessa época, nessa fasezinha, o focinho ele tende a ficar um pouquinho mais proeminente. É normal. Mas isso não quer dizer que esse cão vai ser fora do padrão da raça. Não é verdade? Exatamente isso. Outra coisa, falando de mitos e verdades, gente, também corra quando a pessoa falar que aquele cão está tendo uma troca severa, ele vai ficar com a pelagem abundante. O que define o cão a ficar com uma boa pelagem é sua genética. Pais, avós, tataravós e por aí vai. Também não existe, isso é um mito, tá? Não existe nada que comprove. Exato. Eu vi até que teve uma seguidora que perguntou aqui de curso de genética. Qualquer coisa, depois você me chama no privado, tá? Que eu vou falar com você referente à minha mentoria, tá bom? Marlon, eu queria deixar o espaço para você agora fazer as considerações finais. Se você também quiser falar um pouquinho do projeto, da associação, enfim, fica à vontade, o espaço é teu. Muito obrigado, Drica. Bom, eu vi que tem bastante criador aqui acompanhando a gente, inclusive tutor. Gente, nós temos que seguir o melhor para a raça, o melhor para aquele padrão. Então, de novo, raposinha, ursinho, não existe. Existe proporção. Isso não é só falando em beleza, a gente tem que falar no principal, saúde desses cães. Agora está chegando o verão. Cães que têm
o padrão ursinho, eles vão sofrer muito com isso. Vão hiperaquecer, hiperventilar. São cães que chegam a óbito muito rápido, não dá nem tempo de você chegar a um veterinário a ter um socorro. Ainda mais se você mora em lugares mais afastados. Então, assim, corram disso, tá? Eu vou usar o termo picareta. Quem usa isso é picareta. Porque muitas das vezes não é nem porque a pessoa não tem conhecimento. Não, é simplesmente que a pessoa quer mentir para você. Ela quer te vender. Então, procure. Exatamente. Procure criadores idôneos. Procure criadores que saibam o que está fazendo. Que tirem todas as suas dúvidas. Não adianta nada você comprar um cão que o cara te vendeu como ursinho ou como raposinha, aí passa uma semana, você vai lá em algum grupo, em algum lugar e fala: gente, meu cão é ursinho ou raposinho. Poxa, por que você não se atentou a isso antes? Por que você não procurou? Outra coisa extremamente importante: corram de sites de venda. OLX, Mercado Livre, enfim, qualquer outro site de venda que exista de venda de cães, corra, tá? Criadores bons, eles não estão só vendendo filhotes. Venda de filhotes é uma consequência. Exato. Porque você seleciona, você cruza, aí você tem uma ninhada de 3, 4, você seleciona o melhor para ficar ali, ou o melhor para ir para um canil amigo seu, ou para ir um canil que está começando agora. Então, a venda de filhotes, ela existe, deve existir para manter a raça, mas ela é uma consequência. Tá? Ela não é o trabalho do criador. O trabalho do criador, ele é preservar a raça, melhoramento genético e saúde. Sempre saúde em primeiro lugar. E aí envolve cores, envolve padrão, envolve um monte de coisa. Então, isso deve ser a principal preocupação de um novo tutor, inclusive dos canis, tanto novos quanto antigos. Tá? Que existem muitas pessoas que já trabalham com a raça há 20 anos, mas que deixou de lado isso. Exato. Começou a pensar somente em quantidade, somente em venda de filhotes. E a partir do momento que você começa a ver isso, essa pessoa não faz um bom trabalho. Corram disso. Existe um movimento muito legal hoje no estado de São Paulo, que é uma associação, ela ainda não existe, mas é a Associação de Spitz Alemão, onde todos os criadores que são corretos, idôneos, que prezam por isso, estão criando essa associação. Existe a possibilidade de ser absorvida por umas outras entidades com mais renome dentro da sinofilia, que a ideia é nós orientarmos novos criadores, orientarmos criadores antigos a fazer um bom trabalho, porque muita gente pensa concorrência. Gente, não é concorrência. Quem é criador de verdade, não é porque faz por dinheiro. Ele é criador porque ele ama. Verdade. Então, é ajudar aquele amigo, é ajudar aquela pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não entendo quase nada de Merlis, genética de cores. Quem me ajuda é a Drica. Nossa, se me perguntar qualquer coisa, eu não entendo nada. Então, assim, ser criador é isso. E essa associação que está sendo criada, provavelmente em 2024, ela vai vir com mais força, exatamente para isso. Preservar a nossa raça tão amada, tão linda e tão, assim, chamego por todo mundo, né, dentro do padrão da raça, preservando a saúde desses cães. Exato. Tá? Então, esse é o trabalho do criador. É isso que o criador faz. É isso aí. E a gente, como associação daqui, né, que sai em 2024, se Deus quiser, a gente quer cada vez mais criadores unidos, pessoas juntas no mesmo ideal, que é preservar essa raça, a gente que é tão maravilhosa, e a gente está vendo que está perdendo a identidade por conta das pessoas que trabalham de forma comercial, extremamente comercial. Fábricas de filhotes, reproduzindo a esmo cães totalmente fora do padrão, e a identidade, as características estão sendo perdidas. Então, é um convite a vocês, criadores, a depois fazerem parte aí desse nosso projeto, né, Marlon? Exatamente. Procurem, já tem Instagram, tá meio cru, já tem site também, tá meio cru, tá tudo sendo desenvolvido a passos de formiguinha, porque a gente não quer divisão, a gente não quer que divida criadores, muito pelo contrário, a gente quer agregar, a gente quer que todos venham junto, união. É isso aí. Exatamente. É isso aí. E é isso. Gratidão a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado, Marlon. Foi maravilhoso. Amei. Vamos marcar mais vezes. Com certeza, gente. Muito obrigado. Vou apresentar aqui a associação.
Olha, muito bom, gostei, é uma excelente ideia. Olha, gente, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Drica, muito obrigado por confiar em mim, me dar esse portal de voz para falar sobre o Spitz alemão, que hoje eu amo demais. E é isso, gente. Um recadinho agora, só um extra recadinho. Criadores de chocolate, Party Colors, criadores de cores, por favor, vamos para a pista. Vamos mostrar o que a gente tem. Não existe cães perfeitos. O que a gente tem que saber é ouvir de quem tem experiência, de quem realmente sabe do que é o que a gente precisa melhorar dentro da nossa criação. Não tenham medo. Vamos para a pista, vamos mostrar o que vocês têm dentro do seu canil. Tá bom, vamos conversar sobre isso, Marlon. Vamos conversar. 2024 tá aí, ó. 2024 tá aí. Muito obrigada. Gratidão, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima live. As lives agora só vão voltar no ano que vem, porque a gente já está em festas, enfim. Mas eu já tenho alguns convidados. E aí, ano que vem, a gente está junto novamente nas lives, tá bom? Obrigado, Marlon. Beijo. Beijão, gente. Beijo, Drica. Tchau, tchau. Beijo, galera. Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima live. Até, tchau.